Olá, turma! Estamos agora na nossa unidade 4, Execução, Controle e Evolução do Orçamento Público. Então, nós iremos trabalhar com vocês algumas questões sobre receita pública, classificação da despesa pública, que são questões bem importantes para podermos entender a questão do orçamento público. Então, aqui nós temos, de um lado da administração pública, nós temos a receita pública, que é o ingresso de monetários aos cofres públicos. Ingresso de monetários esse, que é oriundo dos impostos, das taxas, das contribuições. É aquilo que a sociedade é pessoa física, pessoa jurídica e famílias, o que a sociedade deposita ou o que a sociedade paga no seu próprio olerite, no seu próprio contra-cheque, já é descontado o imposto de renda. Também quando você coloca gasolina no seu carro, 50% do valor da gasolina é imposto. Quando você compra um material escolar, em torno de 40% de todo material escolar é imposto, né? A alimentação fica mais ou menos em 30%. A cesta básica diminui aí para 20%, 15% de imposto. Depende do produto, depende aí da área em que está se fazendo a tributação. Mas são esses impostos que formam as receitas públicas. De um lado, como a gente viu na definição de lei orçamentária anual, qual a definição de lei orçamentária anual na 4.320? A lei orçamentária anual, ela prevê toda a receita pública e toda a despesa pública, ok? Ela vai prever quanto nós iremos receber de receita e quanto nós iremos gastar, ok? A despesa pública é o outro lado da receita. Por que o governo arrecada? Ela arrecada para poder distribuir isso com a sociedade, para ter uma sociedade, hoje, no século XXI, uma sociedade justa, uma sociedade equilibrada, um Estado que tem empregos, um Estado que tem educação, que tenha saúde, entre outras atividades, funções do Estado, né? Então, de um outro lado é a despesa pública. A despesa pública tem uma classificação. Classificação significa que existe um mecanismo, a classificação orçamentária é um mecanismo para tornar o número de informações do orçamento, porque o orçamento ele tem bastante informações. Imagina fazer o orçamento para o Brasil inteiro, ou fazer o orçamento do Estado. Só o Estado do Amazonas arrecada em torno de 18 bilhões. A Prefeitura arrecada aí 4 bilhões. Então, você vai movimentar esses recursos no sentido de aplicar isso nas despesas públicas. Então, para movimentar todos esses recursos, se cria o que a gente chama de classificação orçamentária. São números, né? Como vocês estão vendo aqui. O primeiro dígito indica a categoria econômica da despesa. A despesa ela é formada por 8 dígitos, não é isso? Por 8 dígitos. Então, ela vai ter, o primeiro dígito significa uma questão, que é a categoria econômica, o segundo dígito vai indicar o grupo da despesa pública, o terceiro e quarto dígito indica a modalidade de aplicação da despesa, e o quinto e o sexto indica o elemento de despesa, o objeto a ser gasto, e o sétimo e o oitavo dígito, ele vai mostrar que objeto gasto foi esse. Ok? É o que nós chamamos de classificação da despesa pública. E a despesa pública, como eu estava falando para vocês, aí nós temos, né? Aqui, categoria econômica da despesa, é o primeiro dígito, despesas correntes ou despesa de capital. Grupo da despesa se elas são despesas com pessoal, despesas para pagamento de juros, ou se são despesas de investimento, ok? E a modalidade de aplicação
é quem está pagando, de onde está saindo aquele recurso, e o elemento da despesa é com que nós estamos gastando. Material de expediente, folha de pagamento, diárias, material de consumo, ok? Isso é o que nós chamamos de elemento da despesa. Aqui tem um gráfico que ele é mais explicativo, né? Que ele é mais detalhado. Então, aqui eu coloquei para vocês despesas correntes, ok? Despesas correntes. Quais são as despesas correntes? A gente já sabe que o primeiro dígito significa se é despesa corrente ou despesa de capital. Toda despesa corrente começa com 3. Toda despesa de capital começa com 4. E é sempre toda despesa corrente, o primeiro dígito dela é 3. E toda despesa de capital, o primeiro dígito dela é 4. Então, e aqui a gente tem o grupo da despesa, aquele que eu estava conversando com vocês. Qual é o grupo da despesa das despesas correntes? Esse que está, aqui está de verde e aqui também está de verde. Despesa corrente é despesa com pessoal em encargos sociais, né? Juros e encargo das dívidas públicas e outras despesas correntes que a gente conhece muito como custeio, que é o dinheiro que vem para o custeio da máquina, para pagar manutenção de ar-condicionado, para comprar material de consumo, para pagar manutenção dos prédios das pessoas, a empresa de conservação e limpeza, é o que você vai pagar água, luz, telefone. Ou seja, é o que normalmente nós observamos na peça orçamentária como sendo uma ação, né? Ação aquela que operacionaliza o que se vai fazer como administração geral ou despesas administrativas, ok? Outras despesas correntes, é o custeio da máquina. Então, elas estão ligadas, professora, e despesa corrente só são essas 3? Só são essas 3. E despesa de capital? Despesa de capital, aí vem investimento, que é quando você constrói um prédio, quando você compra material permanente, quando se compra computador, quando você constrói um hospital, quando você constrói uma escola. Então, isso é o que nós chamamos de investimento. Inversões financeiras. Inversões financeiras é quando o governo pega um dinheiro público para comprar ações de uma outra empresa, para ajudar uma outra empresa que esteja com dificuldade. Muitas vezes o governo faz isso com os bancos, né? E também quando o governo compra algo que já está sendo utilizado pela administração pública. E a amortização da dívida é quando o governo, né, ele está gastando, ele está pagando a dívida que ele tem. Então, ele está ali pagando aquela dívida, ele está fazendo a amortização da dívida pública que ele tem, ok? E aí nós vimos já, né, a classificação da despesa. Nós já vimos aqui a categoria econômica, despesa corrente e despesa de capital. Nós vimos o grupo da despesa, que é pessoal em encargos, juros e encargos da dívida, outras despesas correntes. Aí isso são despesas correntes. E nós temos as despesas de capital, investimento, inversões financeiras e amortização da dívida. E agora a gente tem a modalidade de aplicação. O que é a modalidade de aplicação? O dinheiro ele está saindo de onde? É dinheiro da União? O dinheiro está saindo dos municípios? O dinheiro está saindo, então aí você vai colocar uma modalidade de como que você está aplicando esse dinheiro. Normalmente, no orçamento, nós temos o que nós chamamos de aplicações diretas na modalidade de aplicação.
O que é aplicação direta? A aplicação direta é o dinheiro daquele órgão, vamos supor, o dinheiro do MEC, o dinheiro do governo federal, o dinheiro do MEC, para pagar as despesas do próprio MEC. É o que a gente chama de uma aplicação direta. Ou o governo, o dinheiro do estado do Amazonas, para pagar as questões do próprio estado. Ou seja, pagar a folha, comprar material de consumo, comprar material permanente, construir um hospital, construir uma escola. Tudo isso, a modalidade de aplicação, é o que nós chamamos de aplicação direta. Essas outras, transferência à União, o município está transferindo um dinheiro para a União, a modalidade é 20. O município está transferindo um dinheiro para o Estado, né? Transferências a Estado. Então, essas são questões mais trabalhadas nas secretarias ou no Ministério da Economia ou nas secretarias de Fazenda, né? Do Estado ou do município. O que nós iremos trabalhar mais no nosso curso, dar exemplo, é essas aplicações diretas, que é, a verdade, o dinheiro do Estado para fazer as questões do Estado, o dinheiro do município para atender as questões do próprio município, ok? E nós temos o elemento de despesa. O elemento de despesa tem uma tabela, ok? Tem uma tabela. Essas tabelas tem no material complementar de vocês, tem essas tabelas, tanto tem a tabela da receita, como tem a tabela da despesa pública, ok? Essa tabela da despesa pública, do elemento de despesa, ela vai até 99, são 99 itens, né? E o último é para você, quando você não... É a classificar. O que é que significa classificar? Que você não encontrou um código específico para aquela classificação. Aí você coloca a classificar. Mas aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Vencimento e vantagens de pessoal civil. Essa classificação 11 no elemento é para pagar folha de pagamento de pessoal civil. Obrigações patronais, que são as obrigações da empresa. Material de consumo, serviços de terceiros, né? Equipamento e material permanente. Isso é o que nós chamamos o elemento de despesa, o objeto que vai ser gasto. Em que objeto será gasto, ok? E aí eu coloco um exemplozinho para vocês de toda a formação, né, da classificação da despesa. Aí nós temos a classificação da despesa. Nós temos a classificação da despesa, a categoria econômica, aí tem um númerozinho atrelado. Vocês terão esse slide, ele vai estar todo formadinho no PowerPoint de vocês, né? Ele vai todinho. A categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento de despesa. Vai estar todo montadinho para você ter uma estrutura que você vai visualizar essa classificação da despesa pública, ok? Quanto à despesa pública também, nós temos aqui, eu falei para vocês anteriormente, né? Assim, quando a LOA vai ser aprovada, o projeto da lei orçamentária, ela sai do Poder Executivo, conforme artigo 65 da Constituição Federal da República, é uma lei de iniciativa do Poder Executivo. Então, o projeto de lei orçamentária, quando sai do Executivo para ir para o Legislativo vai verificar certos aspectos, né? Um dos aspectos são os limites de gasto com pessoal. Então, aqui vocês têm o limite de gasto. Muitas vezes os alunos perguntam e tem aspectos relacionados a isso, né? O limite de gasto com pessoal a nível federal, a nível estadual e a nível municipal,
ok? Aqui é só para referendar que quando a LOA vai para o Legislativo também tem obrigação de verificar se as despesas de pessoal estão dentro dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101 de 2000, ok? E temos também a execução da despesa. Na execução da despesa, nós temos 3 estágios: empenho, liquidação e pagamento. O que é executar a despesa? É fazer com que ela aconteça, né? Fazer com que ela aconteça. E aí, nós temos nos estágios da despesa o empenho, que é o primeiro estágio da despesa pública, que é um ato emanado de autoridade competente, o ordenador de despesa, que cria para o Estado a obrigação de pagamento, pendente ou não de implemento de condição. O empenho, ele é a reserva do crédito. Eu já falei para vocês que dentro da administração pública financeira, dentro do orçamento público, nós temos crédito está ligado ao orçamento e recursos está ligado ao financeiro, ao desembolso financeiro. O empenho é a reserva do crédito a uma pessoa jurídica ou a uma pessoa física que vai prestar um serviço para a administração pública, ou vai fazer determinado trabalho para a administração pública, vai construir, vai fazer um prédio, vai fazer uma ponte, vai fazer um hospital. É a reserva daquele crédito orçamentário para aquele CNPJ. Ou seja, houve o processo licitatório, uma empresa ganhou o processo licitatório, ou uma pessoa física ganhou aquele serviço, e eu vou fazer o empenho, a reserva do crédito naquele CNPJ, compromissando aquela dotação orçamentária, aquela previsão de crédito para aquela empresa. E esse crédito se torna indisponível agora para a empresa que tinha aquele crédito, vamos supor, se torna indisponível para o FAM, porque aquele crédito já está compromissado com a empresa de vigilância. Então, o empenho é um processo de organizar todo o crédito da empresa às atividades que a UFAM vai fazer, que é algo extremamente importante. E o segundo estágio é a liquidação, né? A liquidação da despesa, que é verificar se a obra foi construída, que é verificar se a obra foi feita, que é exatamente ver se o material que chegou está de acordo com o que foi estabelecido no processo orçamentário, né? Se está tudo ok, eu digo que está ok, e aí vai para o pagamento, que é o último estágio da despesa pública, e que no pagamento é quando sai o recurso financeiro. O recurso sai da conta do Estado, sai da conta do município, sai da conta da União e é transferido para o fornecedor, para o prestador de serviço. Depois que tudo foi verificado e tudo está de acordo com o estabelecido no processo licitatório. Então, esses são os estágios da despesa pública. A despesa pública é muito importante. O controle que precisa ser feito é o controle na despesa pública. É onde nós temos mais problemas, né, de corrupção na administração pública, é exatamente na execução das despesas públicas. E nós precisamos ter muito controle nessa área. Nós precisamos ter um orçamento o mais transparente e claro possível para que todo cidadão possa entender como o governo está gastando o dinheiro público, né, da sociedade, o dinheiro do contribuinte, né? E se ele está sendo gasto para melhorar o país, para gerar emprego, para gerar saúde, para gerar bem-estar social, para atender as demandas do idoso, para atender as demandas das pessoas que têm necessidades especiais, ou seja, para atender a todas as pessoas que precisam do amparo do Estado, como também para atender as demandas das empresas. Aí tem que ter estradas, tem que ter portos, tem que ter aeroportos, né? Tem que ter transporte de qualidade. A administração pública deve trabalhar tanto no desenvolvimento econômico como no desenvolvimento social.
Muito obrigada e nós nos encontramos no último módulo.